vou ler o texto da palavra de Deus, depois eu vou cantar a terceira estrofe e o coro, orar e estarei entregando a palavra do Senhor nesta noite. O texto é Gênesis capítulo 21, Gênesis capítulo 21. Eu vou ler do versículo 14 ao versículo 21, do 14 ao 21, resumindo o contexto. Diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-lhes às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. De onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. A terceira estrofe do mesmo hino, só a terceira e o coro, e nós estaremos entregando a mensagem do Senhor. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal puder, tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar, Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, se prossigo vitorioso sem pavor, por não ter do que temer. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Paizinho querido, mais uma vez elevo a minha voz a Ti e te peço nesse instante a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua unção, a Tua direção, a Tua coordenação em todas as coisas que eu irei pregar nesta noite. Que o Espírito do Senhor internalize em cada coração, em cada vida, a semente da palavra que vai ser semeada. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos,
amigos, ouvintes da palavra de Deus nesta noite, nós bem sabemos que, segundo as estatísticas que a mídia tem lançado, que os jornais televisados, e também escritos, têm trazido para a população nesse instante, é que aumentou as discórdias familiar, que aumentou, ou aumentaram dentro da estatística, as brigas, discórdias, questionamentos, agressões, até mesmo físicas, além de verbais. Isso é notório. Também não é fácil, já 2 meses dentro de casa e muitos com problemas seríssimos. Mas o texto que eu li, ele também fala de uma discórdia que houve dentro do lar de Abraão, pai da fé, o homem escolhido por Deus, um homem santo. Houve uma discórdia dentro da família abraâmica, porque Abraão tinha um filho com uma escrava chamado Ismael, e Sara agora já tinha o seu Isaque dentro de casa. Então houve um choque entre Isaque, ou Ismael e Isaque, porque diz o texto, o contexto do texto que eu li, que Ismael caçoava, está escrito assim, caçoava de Isaque. E Sara, então, mãe legítima, sai em defesa de Isaque. E aí chega então para Abraão e diz: olha, manda esta escrava com seu filho embora da minha casa. E o texto nos diz que Sara ainda falou assim, olha, para você ver o grau de dificuldade que estava vivendo aquele momento a família do pai da fé, a família de Abraão. Ela diz: olha, manda ir embora, porque ele não será herdeiro com Isaque. Ele não vai ser detentor da herança. A nossa herança é de Isaque. Sempre, vocês vão pensar comigo nesse instante, e talvez muitos até concordarem e outros não, mas geralmente herança sempre dá confusão em família. Sempre dá confusão em família. O certo é que Sara fala aqui: olha, manda embora, porque ele não vai herdar nada do que nós temos. Ismael não vai herdar nada, tudo pertence a Isaque. O interessante, irmãos, fugindo até um pouco aqui da reflexão que nós traremos nessa noite, é que essa discórdia na família de Abraão dura até hoje, onde está lá palestinos lutando contra Israel, Israel contra Cisjordânia, porque são os descendentes de Ismael querendo a bênção que pertence a Israel, que pertence a Isaque. Então, o que ocorre? Abraão então abateu-se, ficou contristado, ficou amargurado. Claro, ele era pai, Sara não era mãe de Ismael, mas ele era pai. E o seu coração se abateu, ele ficou contristado,
Vem Deus então e fala com ele. Fala diretamente a Abraão e diz: Abraão, atende a Sara. Atende a Sara. O que ela está pedindo, atende. Aí olha o que Deus fala diretamente a Abraão. Primeiro atende a Sara, porque Isaque será a tua descendência. Olha que coisa interessante. O próprio Deus entrando na família que estava em discórdia, dizendo: olha, faz o que ela realmente quer, porque eu escolhi Isaque. Isaque é o teu herdeiro, Isaque foi eu que dei, então Isaque será a bênção para as outras nações. Será a bênção para as outras nações. Então, mas o Senhor, Ele é justo. Ele não ia apenas abençoar a Isaque. Isaque era o detentor da promessa, era o filho legítimo. Mas Ele também faz uma promessa para Ismael. E Ele diz o quê? O filho da serva, está escrito assim que eu vou falar para vocês. Mas ao filho da serva farei dele uma grande nação. Mas olha o que Deus fala: por causa de você, Abraão, pela sua descendência, Abraão, pelo teu sangue que corre também em Ismael, eu abençoarei ele, fazendo dele uma grande nação. E se nós olharmos hoje, quem manda no mundo, no que diz respeito a petróleo, a petróleo, são os descendentes de Ismael, porque Deus abençoou. Então Abraão, agora consolado pela voz de Deus, que fez com que ele confrontasse a voz de Sara, ele se rende à vontade de Deus, e ele então pega um jumento, prepara ele, separa pão, separa um odre de água, e deu a Agar e disse: vão em paz. Sara então, claro, dentro de sua casa, talvez nem tenha se levantado na madrugada para dar um tchau para quem lhe serviu durante uma vida, mas o certo é que a Bíblia diz que logo cedo partiu Agar pelo deserto de Berseba. Berseba significa poço de juramento. E ela deixou então a casa de Abraão e partiu para o deserto. Irmãos, é muito bom, é muito confortável quando nós estamos dentro dos nossos lares, numa quarentena, tendo tudo fluindo abundantemente sobre as nossas mesas, e nós então dizemos: como é bom ficar em casa, como é bom. Mas irmãos, quantas pessoas estão caminhando por Berseba hoje, em pleno século 21, diante dessa pandemia? Não literalmente por Berseba, mas por outro deserto, o deserto do desemprego, que cresceu exacerbadamente na pandemia. O deserto por falta de alimentação. O deserto sem ter aonde buscar ajuda. Tem muita gente caminhando por um deserto, esperando chegar a semana que vem para receber R$600, a segunda parcela provida pelo governo federal. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente, até mesmo os filhos de Deus, até mesmo crente, e que, por que não dizer também pastores, que estão enfrentando essa pandemia sem perspectiva de nada, porque a sua renda acabou, o seu pão migrou. Podemos dizer que verdadeiramente é um deserto. Já há 2 meses caminhando por esse deserto.
Agar então partiu e encarou o deserto. Mas encarou com quê? Levando consigo uma grande cesta básica, levando consigo um auxílio financeiro de alguém, levando consigo uma esperança, levando consigo uma luz no final do túnel. Não, ela partiu simplesmente um jumentinho, uma porção de pão e uma porção de água. Partiu. Então ela entra para o deserto, levando, e diz aí o texto que nós lemos, o versículo 15, o que ele diz? Acabou-se a água. Começa a vir o desespero. Quem é que vive sem água? Não tem como. Não tem como. A água é a fonte da vida. Acabou-se a água. Se fosse numa cidade qualquer, onde houvesse um poço para buscar, onde houvesse uma cisterna, onde tivesse alguns vizinhos para bater lá e dizer: me arranja aí um copo com água, que eu estou com sede. Não tinha onde buscar. Era um deserto. Deserto é lugar quente. Deserto, o sol parece que a sua potencialidade dobra no deserto. Temperatura de 60 graus, né? 70, 80 e por aí vai. Sem água não é fácil. Ninguém pode mensurar a dor de Agar em estar no deserto, se nós não passarmos por ele, para sentir na pele o que esta mulher sentiu. Acabou-se a água. Já alguns quilômetros dentro do deserto, anda mais um pouquinho, acabou o pão. E agora bate o desespero muito grande, porque acabou a reserva, o pão e a água acabaram. Então vem o desespero em Agar. Ei, irmão, quantas vidas estão desesperadas neste momento, não por faltar água, mas por estar faltando pão, não ter reservas, não tem onde bater, não tem onde buscar. Quantas vidas, quantas famílias estão similarmente como Agar, andando por um deserto, sem ter pão, sem ter água, sem ter esperança, e sabendo que cada vez mais que caminhar, tornar-se-á muito mais difícil a sua situação. Ei, meu irmão, que situação catastrófica, deplorável a que Agar estava vivendo. Acabou-se tudo. Oh, querido irmão, querida irmã, sei que talvez até muitas das nossas ovelhas estejam passando por um momento difícil, mas o que eu quero te dizer nesta noite, dentro deste texto, é que Deus, aleluia, está olhando do céu e observando a sua caminhada no deserto. E o que Ele fala ao teu coração nesta noite é que você vai sair do deserto vitoriosamente pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. É isso que eu profetizo nesta noite para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Hoje é o culto da vitória, toda quinta é o culto da vitória, e Deus fala isso contigo. Eu estou no controle, eu estou acompanhando a tua família, eu estou vendo o teu sofrer. Fique tranquilo, que em breve eu vou agir em prol da tua vida, da tua casa, e você não morrerá neste deserto. Olha o que diz o texto, versículo 17:
diz assim: Deus ouviu a voz de choro. Chorava Agar por um canto, chorava Ismael por outro. Ela pega a criança, bota debaixo de uma plantazinha do deserto que não tem muita sombra, tem mais galhos do que folhas, porque o sol consumiu as folhas. Mas ela encontra uma brecha ali de sombra e coloca a criança lá e se afasta para não ver a criança morrer, porque estava com sede, estava com fome. E ela se afasta. Ô mãe, quantas mães hoje? Estava ouvindo da Atena antes de vir para cá, e ele disse que o Brasil é uma grande periferia, e que quem mais está sofrendo hoje são aqueles pobres das palafitas, das favelas, da periferia. É quem mais está sofrendo, porque está faltando alguma coisa. Imagine o que estava acontecendo com Agar. Ela era mãe, ela viu o seu filho com fome, com sede, e ela se afasta. O coração dela estava dilacerado, partido, triturado, moído, por presenciar, por ser testemunha ocular da morte do filho. E ela sem poder fazer nada, sem poder fazer nada, e se afasta. Está chorando amargamente, não chorando apenas com os olhos derramando lágrimas, mas chorando com o espírito, com a alma, com a mente, com o corpo, com o coração, com tudo que ele tinha direito. Como é duro você saber que tem alguém numa situação dessa de Agar. Temos ajudado, a igreja tem ajudado. Os irmãos vão ver no relatório que vai chegar aí na nossa sessão o quanto nós já gastamos em ajudar os que precisam. Eu estava até orando a Deus e agradecendo a Ele, porque Deus tem suprido as nossas necessidades e tem feito com que a nossa igreja ainda ajude outros que estão lá fora, e até mesmo igrejas. Só Deus para fazer isso. Mas o certo é que diz aí o versículo que eu li, que Deus ouviu a voz do choro. Meu querido, você pode estar chorando por uma decepção, chorando por uma amargura, chorando por uma necessidade, chorando porque esse momento você perdeu o emprego, chorando porque não tem mais salário, chorando porque está lhe faltando pão ou água. Mas o que eu quero te dizer é que Deus está ouvindo, aleluia, ouvindo o teu choro, a tua oração, a tua tristeza, o teu deserto está sendo acompanhado por Deus. Deus ouviu a voz de choro. Quando Deus escuta a voz de choro de algum necessitado que pertence à descendência abraâmica, que é nascido de novo através do Calvário, pode ficar certo que Ele vai falar. Ele vai falar. Olha o que diz o versículo 18, logo em sequência, depois de ouvir: falou Deus, levanta o rapaz, segura na mão e caminha. Aleluia. Deus ouviu a voz do choro e agora Ele traz uma mensagem e diz: Agar, pegue a criança, não abandone a criança. Talvez não há o relato aqui, mas talvez já voasse, sobre a criança os abutres, as aves de rapina, dizendo: daqui a pouco desceremos para nos alimentar. Mas o Senhor trouxe essa mensagem: ergue-te, levanta-te, pega o rapaz e segue. Meu irmão, Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Olha o que Ele está dizendo: eu ouvi a tua voz de choro, eu acompanho os teus passos nesta terra. Não é o teu fim, você não será destruído nesse deserto.
Pegue a criança, pegue a sua família e continue a caminhada no deserto, porque Deus vai agir soberanamente e poderosamente. Logo em sequência, no versículo 19, diz assim: abriu os olhos de Agar o Senhor. Abriu os olhos de Agar. Meu irmão, na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora do deserto, na hora da luta, na hora da necessidade, na hora igual a essa que nós estamos vivendo, às vezes nós ficamos cegos espiritualmente e não enxergamos o que Deus está fazendo conosco, o que Deus vai fazer. Não enxergamos, porque só olhamos dificuldades, necessidades, perdas, e a visão que ocupa a nossa visão é a visão das sepulturas em massas. Infelizmente é isso. Talvez Agar tivesse tendo a mesma visão que muitos crentes estão tendo hoje. Estou perdido, está faltando água, pão, está faltando alguma coisa para mim, estou sem esperança, perdi emprego, perdi tudo. É o que você está enxergando, mas olha o que Deus fez com Agar. Deus abriu os olhos de Agar para ela enxergar a provisão divina. Oh, aleluia! Deus está nesta noite abrindo teus olhos, mulher de Deus, para você enxergar a provisão dele. Deus está abrindo os olhos do seu povo nesta noite, para que ele possa enxergar além da Covid, além da pandemia, além das dificuldades, além do deserto. Deus abriu os olhos de Agar. Deus estará abrindo os teus olhos nesta noite, e você vai ver a provisão dele. Quando o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar, ela enxergou um poço. O que era o poço? A provisão de Deus para saciar a sede de Agar, de Ismael, daquela família que estava no deserto. Talvez você, meu irmão, não esteja enxergando a provisão de Deus, porque perdeu o seu emprego, porque perdeu algo, porque as dificuldades cegou a tua visão. Mas o Senhor nesta noite está abrindo os teus olhos. Assim como Agar viu o poço para ela era a supressão da sua necessidade. Deus estará abrindo os teus olhos, não para ver um poço qualquer, mas para ver, aleluia, a grandeza do Deus que tu serve, que prometeu estar contigo todos os dias até a consumação do século, que prometeu para você não ter cuidado com nada, porque assim como ele dá de comida aos passarinhos, ele também há de te sustentar, aleluia, e há de trazer a provisão para a tua vida. Enxergue nesta noite a provisão de Deus. Eu estava dizendo para uma ovelha hoje à tarde, que me mandou uma mensagem que rasgou meu coração: pastor, perdi o emprego, estou desempregado, pastor. Eu disse para ele, não tinha ainda preparado a palavra, mas eu disse para ele: creia na provisão de Deus, Deus vai abrir uma porta maior. Tira, Senhor, nesta noite essa visão deste servo que me mandou a mensagem, essa visão para baixo, essa visão de amargura, de tristeza, e faz ele enxergar que o Senhor já está abrindo o poço, aleluia. Mas olha o que diz o versículo 20: Deus estava com o rapaz, ele habitou no deserto. Interessante
que diz o texto que Deus era com ele, ele habitou no deserto. Meu irmão, a promessa de Deus é essa: ainda que você esteja no deserto, escute isso, que é coisa que está vindo do céu. Ainda que você esteja no deserto, a promessa de Deus é essa: o deserto florescerá. Aleluia. Ismael não saiu dali do deserto, ele permaneceu no deserto, cresceu no deserto, casou no deserto e tornou-se o que? Os árabes, os descendentes de Ismael. Deus abençoou no deserto e ele tornou-se uma grande nação no deserto. No deserto. Sabe o que Deus fala para você, meu irmão? Sabe o que ele diz nesta noite para você? O mesmo que falou para Agar: eu abençoarei ele no deserto. Perdesse tudo, Deus tem algo melhor. Está passando por aflição, esse dia vai passar. Está chorando, chore, 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 porque a alegria virá ao amanhecer. Aleluia. Querido, Deus te abençoe, que você possa enxergar a bênção de Deus no momento de dificuldade, que você possa sentir, ouvir a voz de Deus falando contigo: não temas, vermezinho de Jacó, não tema, Israel. Deus fala contigo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus fala contigo e diz: se passares pelas águas, elas não te submergirão, e pelo fogo ele não te queimará. É a promessa de Deus. Deus estará abrindo os céus para você. Vai passar, o Senhor vai agir, e você, em meio ao deserto, você florescerá. Aleluia. Você será abençoado. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Creia que Deus é o teu abrigo em todo o vendaval. Nele tenha, pois, toda a proteção. Viva confiando no seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus te guiará, Deus te guiará. Sim, Deus te guiará. Os perigos que te cercam são muitos, fortes tentações, hostes infernais. Mas o que diz o verso 3? Deus não me abandonará. E a última estrofe diz o que? Eu guardado estou, andando em seu amor. Que Deus te abençoe. Que Deus se revele para você de uma forma especial, como se revelou para Agar e Ismael. Essa é a palavra que Deus me deu nesta noite. Cantarei a primeira estrofe, o coro, e estarei ministrando a bênção para a sua vida, para a sua família. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito do Senhor venha ser notória sobre a vida da igreja neste momento em que nós estamos vivendo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até domingo,
se assim o Senhor nos permitir.